Nessa aula, a gente vai entender como o DJ pode utilizar a ferramenta do Mixer Key para identificar o tom de cada música baixada nesse processo de pesquisa musical. O Mixer Key é uma ferramenta ideal para DJs que não conhecem tanto de teoria musical. Ele foi criado, baseado nessa necessidade, porque muitos DJs, acabam não sendo produtores, ou muitos DJs acabam não sendo músicos, e eles não dominam a questão da teoria musical. Então, o Mixer Key ele serve para facilitar com que o DJ encaixe uma música que faça coerência com a outra que está entrando, a partir dessa análise do tom da música. Como é que o Mixer Key trabalha? Ele trabalha através de uma ferramenta chamada Camelot Wheel, que nada mais é do que a roda de Camelot, que é essa rodinha que a gente está vendo colorida aqui. Ou seja, cada música que ele analisa aqui dentro desse software, ele é o mais indicado para fazer esse tipo de trabalho, justamente porque ele é assertivo nas 99,9% das vezes, ele consegue identificar os instrumentos da música, como ela foi composta, como foi a composição dessa música, quais foram os instrumentos e que tom, esses instrumentos aí, eles estão se comunicando entre si. É algo, que tem a ver com mixagem, com relação harmônica. Uma música, harmonicamente é compatível com outra. Então ele coloca, nessa música uma identificação. Essa identificação pode ser desde 1A até 12B. No caso, que a gente tem a roda, 1A, 2A, 3A, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Beleza? Essa parte de baixo, o A seria uma nota menor e a parte de cima, o B, seria uma nota maior, certo? Para mim encaixar uma música compatível com a outra, eu teria que tocar as duas no mesmo tom, ou seja, duas músicas com um tom 12A seria perfeito harmonicamente para você tocar. Duca, mas o que seria esse harmonicamente perfeito? Significa que nenhum instrumento vai entrar em conflito com o outro. As notas musicais elas têm um campo harmônico. Se eu, por exemplo, tocar uma música 1A, e depois eu vim tocar aqui uma 8A, significa que eu estou cruzando muito essa roda aqui e elas, se você for fazer a mixagem dessas músicas, elas entrariam em conflito harmônico, soaria diferente, não soaria tão natural assim, tá entendendo? A parte da onde você teria que fazer uma mixagem de 1A para 8A, sem com que houvesse esse conflito de instrumentos, conflitos ali, basicamente de tonalidade, seria momentos da música onde você tem mais a bateria tocando, no início e no final, e não em momentos da música, enquanto você tem a melodia e a harmonia tocando. Quando você tem duas melodias, em notas diferentes, tocando ao mesmo tempo, elas não se abraçam, digamos assim. Uma fica brigando por espaço. Uma quer dizer uma coisa e outra quer dizer outra. Uma está tocando 1A, outra está tocando 8A. Então é muito distante. Para você ter uma mixagem harmônica, o Mixer Key fala: toque uma música 1A, depois uma música 2A, 2A para 3A, 4A para 5A. Mas isso não é uma regra. Você não precisa seguir essa regra. Apenas se você quer fazer o encaixe do grave, acertar perfeitamente. Quando você tem duas músicas basicamente harmonicamente compatíveis, você acerta na sua mixagem, não fica algo conflitando, Então assim, para você fazer uma mixagem harmônica, você pode tocar as duas músicas no mesmo tom, de 1A para 2A, de 1A para 1A ou de 1A para 1B, no mesmo tom, digamos assim, ou se você quiser, ir avançando nessa roda. 1A para 2A, 1A para 3A já é um ganho a mais de energia. Você pula uma casa e vai para 3A, você tem uma energia a mais. De 1A para 4A é até legal. Você está dando um pulo, um salto nessa roda. Você vai estar trocando uma música com uma energia, com um tom diferente. Mas não tem problema nenhum, tá? Quando a gente toca essa mixagem harmônica, de 1A para 2A, 3A, nesse sentido horário, a gente está ganhando energia no nosso set.
Quando a gente toca de 12A para 11A, 10A, no sentido anti-horário, a gente está perdendo energia no nosso set. A gente está tocando numa nota maior, né? Vindo até, digamos assim, uma nota menor, tá? Então, o Mixer Key, ele é perito em encontrar o tom de cada arquivo. O Rekordbox, ele faz, né, esse trabalho também, só que não é o mesmo trabalho. O Rekordbox, ele é perito, ele é um programa fundamental para você encontrar o BPM, a grade de batidas da música. Ele é foda nisso. Já o Mixer Key é foda para você achar o tom de cada música, representando, né, através de uma nomenclatura alfanumérica. Não é aquela nomenclatura tradicional que a gente tem, por exemplo, Dó maior, Ré menor, não. Aqui é mais fácil, é uma nomenclatura alfanumérica, que significa um número, né, um dígito, certo? Com, basicamente, né, uma letra do alfabeto, um caractere, tipo 8A, 4A, tá? As letras variam de A para B, não tem mais letra C, D, não. É um A, um B, 2A ou 2B, tá? E ele joga basicamente nessa sistemática aqui. Esse sistema foi criado para DJs que não conhecem, né, da teoria musical para fazer uma mixagem harmônica. É muito bacana. Então, o que a gente faz? Nosso processo de pesquisa musical, a gente passou por várias, né, situações. Desde achar a música no site, desde baixar elas, desde jogar no analisador de espectro, desde, né, organizar a nomenclatura do arquivo MP3, passamos também no Platino Notes. E o último processo, né, que eu tenho para te mostrar à disposição, né, dessa questão da pesquisa musical é levar essas músicas, né, para que o próprio Mixer Key identifique o tom delas. Mas para isso, né, é importante entender um pouco como você vai personalizar, né, o programa aqui para que ele faça isso de maneira certa, beleza? Aqui em Personalize, né, personalizar, o que você tem que fazer? Update Tags. Aqui é para você atualizar, né, a etiqueta, como se fossem as informações contidas dentro desse MP3, tá? Aqui você fala, né, para atualizar as tags, né, ou essa etiqueta dentro desse arquivo. O que você fala, né, para ele, ó, o que escrever? Eu gosto de colocar aqui, né, o tom, apenas o tom. Ah, eu posso colocar o tom em energia, posso colocar o tom em energia, né, tipo com o level, digamos assim. Então ficaria aqui, ó, exemplo, 10A, ou com energia ficaria energia 7, né, com o tom e energia ficaria 10A com energia 7, ou só o nível da energia, tá? Eu prefiro aqui, ó, ele sobrescrever o campo key, chave, né, apenas com o tom. Não quero mais nada disso. Para mim não importa a energia, eu sinto energia no momento ao ouvir a track. Então eu gosto de deixar aqui só o tom, beleza? Aqui eu deixo a opção, né, para ele falar o seguinte, ó, aonde você quer que eu escreva, né, o tom da música? Antes dos comentários, ou sobrescrever os comentários, depois do título, né, da música, antes do nome do artista, né, antes do título da faixa, né, antes do nome do artista. Então aqui tem os exemplos, ó, 10A tracinho Axel, 10A tracinho Feel the Vibe, nome da música, né? E aqui Feel the Vibe tracinho 10A no final da música. Eu gosto, né, de deixar aqui nos comentários. Não gosto de deixar no título da faixa, nem antes do nome do artista. Fica muito confuso. Não gosto. Eu preparo a minha playlist lá, harmonicamente, na playlist. Não gosto de deixar, tipo, já na cara, assim, do arquivo. Acho, sei lá, cada um usa do jeito que quer, mas eu não costumo utilizar assim. Tá? Aqui ele fala para atualizar, né, o campo de chave de tom, né? Visto isso no Serato, no Traktor, também propriamente no Rekordbox, né? Que não tem no Rekordbox, você consegue exportar depois as informações para o Rekordbox, tá? Ele grava isso dentro do arquivo MP3, tá? Fica lá. Daí no Rekordbox você consegue ler. No Rekordbox você não faz análise do tom, faz análise do BPM, a gente vai ver mais para frente. Beleza? Então aqui, ó, atualizar o campo, né, de tom visto no Serato, no Traktor e tudo mais. Aqui para sobrescrever a energia, ele pede se você quer atualizar, né, o tempo da música, não precisa. E esse Obtain Custom Energy Level tag aqui, posso deixar marcado, né? Tem um campo só para energia, pode deixar marcado, não tem legal, né? É bem legal. Então aqui, Update Tags é como ele né, atualiza as informações dentro do arquivo MP3, beleza? Aqui, exportar os kill points, né? Você pode exportar os pontos de kill, justamente quando você, né, analisa uma track, ele define, ó, cada frase musical um kill point.
Tá vendo, ó? Esses kill points aqui. Você pode também adicionar um novo kill point, né? Variar esses kill points e tudo mais. Beleza? Então aqui já é uma opção bem legal para você exportar esses kill points para um XML Record Box, que é uma biblioteca, né, em formato XML. É muito interessante isso. Depois faz a importação dentro do Record Box. Aqui ele fala, né, para o Mixing Key, dá permissão para o Mixing Key apagar todos os hotkeys que estão à disposição e o próprio Mixing Key, né, colocar os pontos de kill que ele acha melhor, tá? E você clica aqui e exporta. Rename Files, aqui, né, pede se você quer renomear os arquivos, nome dos arquivos, né? Por exemplo, esses arquivos aqui, ele vem aqui e coloca, tipo assim, um 10A, tracinho tal, né? Ele renomeia para você. Ele coloca aqui o tempo, ele pode colocar aqui, né, a chave, o tempo, o BPM, se você quiser. Eu não quero renomear nada aqui, então eu deixo nessa configuração. Aqui, como ele mostra, né, a identificação da nota do tom, como eu falei, Camelot, né, que é o alfanumérico, um número e a letra. Aqui você poderia deixar normal, né, tipo Sol menor, Sol sustenido menor, ou, né, Fá, não sei o que lá. Aqui menor, tá? Se você quiser também adicionar essas coisas aqui mais de músico, né? Eu prefiro trabalhar aqui no 11A, num A, um B, né? A gente viu aqui, um B, que é melhor, beleza? Tempo, aqui a análise, né? Que você vai fazer do BPM. Qual que é a música mais lenta que você tem na sua biblioteca? Acredito que seja tipo 118, minimuzão, né? Mais alta, talvez um 145. E aí ele pega entre isso, né? Essa faixa aí, faz análise e identifica mais velocidade, né? Aqui para você analisar a questão do tempo, né? Do BPM. Ele faz essa análise também. Aqui ele pede se você quer colocar o tempo redondo, o tempo quebrado, né? Ou o tempo em 2 décimos. Eu deixo o tempo redondinho aqui. Audio player, né? Esse playerzinho que ele tem aqui, ó. Se você quer simplesmente, né, jogar os arquivos ali automaticamente no player, ele tocar, né? Ó, ele toca, né? Toca automaticamente, né? Um pouco mais para frente, ó, da música, 25% dela. Ou se você quer colocar aqui, né, a música e você mesmo dá o play, né? A partir dos 25%. Bem legal, né? Gosto de deixar essa opção aqui que ele toca automaticamente. Para armazenar o cache, né, do áudio durante a análise e tal, para você ter com mais velocidade. Aqui a opção de display, para você ver o título, o artista, a energia, os kill points. Pode marcar esse campo energia, cover art, tempo. São essas opções aqui que você vê, né? Título, artista, o tom, né? Tempo, os pontos de kill, né? Todos com 8 aqui, usando todos os slots, né, disponíveis para marcação de hot kill. Bem interessante também. Então aqui como você vê as colunas lá, tá? Beleza? Aqui não tem mais importância nenhuma. Então essas seriam algumas configurações básicas. Nesse Edit Tags aqui, ó, é interessante para você fazer a edição de tag, que é a etiqueta do arquivo, né? As informações que são contidas nele. Aqui está a minha biblioteca toda. Eu não sei se ele vai conseguir carregar isso de imediato para a gente ver, porque são 6.000 músicas. Então imagina abrir aqui 6.000 músicas para você editar na hora. Você consegue colocar, tipo, alterar nome de artista, o título da faixa. Consegue remover também os espaços extras, né? Alguma coisa que não ficou legal na tua biblioteca, coisa assim. Você tem essa opção aqui para fazer disso mais ágil, tá? Essa opção para editar as tags. E aqui na parte de coleção, onde fica, né, todas as nossas músicas, certo? Para a gente analisar essas músicas que a gente tem à disposição, que a gente baixou, depois de processar no Platinum Notes, é muito importante, né? O Mixing Key é o último passo antes de você levar essas músicas para o Record Box. Então, seleciono todas elas aqui e jogo para cá. Tá? E vai criar uma fila de análise. É a mesma coisa que aconteceu lá dentro do Platinum Notes. Ele vai abrir uma fila aqui, ó, status. Ele vai analisar uma por uma. Eu liberei a versão 8.5 do Mixing Key. Tem que dar uma olhada lá no Underground Toolkit. Eu não sei se ela está funcionando. É uma versão de varejo, uma versão que, sei lá, se os caras testam nas lojas ou o quê. Mas uma hora ela estava funcionando, outra hora ela recebeu uma atualização e caiu. Tá? Tem que fazer o crackzinho lá, funciona muito legal. O objetivo principal é ele encontrar esse aqui, ó. Esses tons, né, de arquivo. Aqui ele já identificou. Aqui é o resultado.
Se eu quiser, por exemplo, vir editar tags aqui, ó, né? Eu posso encontrar as músicas que eu adicionei aqui, certo? Tem umas aqui que, ó, essas aqui. Então eu consigo, né, fazer edição, por exemplo, tirar o nome do artista aqui, né, e colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem algumas informações do nome do artista, não tem? Lembra que eu falei para você colocar, né, tudo aqui no MP3, justamente para utilizar aqui, ó. Recorta aqui, cola ali. Deixa tudo organizado, né? Olha só, aqui eu tenho By Dragon Sky no título. Tu não sabe qual é a gravadora? Vai no arquivo, ó, e copia aqui. Eu prefiro fazer esse processo, né, dentro do Rekordbox, a gente vai ver. Mas o Mixer Key, ele pode, né, te ajudar nessa questão aí. Salva, beleza. Outra questão que é muito legal trabalhar no Mixer Key, percebeu que ele tem um underline PN aqui no final? Se eu colocar aqui, ó, replace, replace nada mais é do que alterar, né? Substituir underline PN, tá? Que é esse aqui, ó, olha como ele identificou. E aqui, ó, com, eu dou um espaço, que é nada, ó. E dou um replace all. Sumiu tudo, ele fez uma alteração em massa. E eu posso dar um save changes. Ele não vai alterar nada aqui, ó. Ele vai alterar aonde? Se eu clicar com o botão direito em propriedades aqui, ó, ele vai alterar no título da faixa. Ó, o título aqui, ó. Não tem o PN mais. Então ele mexe, né, dentro do arquivo MP3. Tá entendendo? Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, o Mixer Key. Tanto é, né, que esse arquivo MP3 aqui, ó, ele não tem o nome da gravadora. Já esse outro do Joel aqui, só para você entender, aqui, ó, clica o botão direito. Ó, aqui, ó, tem a gravadora, ó. Justamente porque ele faz alteração aqui dentro do arquivo, mas aqui ele deixa mais visível para você. Entendeu a lógica disso aqui? É muito importante. Então, esse aqui é o processo, né, que você faz para identificar o tom de cada música. Fez isso, analisou o tom, beleza. Processou no Platinum Notes, beleza. Passou pelo spec, beleza. Baixou nos principais fontes, né, de áudio, músicas exclusivas, músicas boas, recentes, beleza. O que você faz? Agora você tem que criar um sistema para armazenar suas músicas. Não faz sentido você passar por todos esses processos e deixar ela na pasta Downloads. Não faz sentido nenhum. Seleciona todas elas, Ctrl X para recortar, né, para tirar elas de Downloads, ou você pode dar um Ctrl C também. Pode abrir uma pasta para você. Eu sugiro você trabalhar com o Google Drive para ter tudo como backup e uma pastinha que você não deve mais mexer. A minha é Duca, coleção. Aqui eu gosto de deixar ela tudo por data, né? Ó, 2017. Tudo que eu vi em 2017, 2018, né? Tudo que eu vi em 2018, 2019, 20, aqui em 2024. Abril, mês que a gente tá, né? Tá aqui, ó, tudo que eu já ouvi em abril e processei. Se eu pegar essas músicas aqui, ó, todas elas passaram pelo mesmo processo. Então, se eu jogar aqui, ó, tudo 20K. Não posso cometer esse erro. 20K. Tá? Então, eu jogo aqui dentro. Joguei aqui dentro? Beleza. Tá feito. Não faz mais nada e deixe essas músicas aí na sua biblioteca. Você pode organizar por gênero, por outras situações. Eu prefiro deixar por tempo, porque aqui eu consigo entender o que mais se sente, né? Eu estou ouvindo nesse mês. Tudo que eu estiver ouvindo, por exemplo, no próximo mês de maio, lá, vou baixando, deixando aqui em downloads, processo tudo, né? E jogo aqui em maio. Lembra de você fazer tudo isso, né, em processos em lotes. Baixou várias músicas, 50, 100, deixa em downloads, ajeita todas, processa no Platinum e aí joga dentro da sua biblioteca. Faz elas em lotes. Fazer uma a uma pode deixar o teu trabalho com um gargalo muito lento, tá? Esse é o processo, basicamente, para você fazer a análise, né? Configurar, basicamente, todas as músicas. Depois disso, né? O que você precisa fazer é muito simples. Você precisa, né? Abrir o Rekordbox e jogar as suas músicas lá dentro, né? De preferência, essa pastinha aqui dentro do Rekordbox, coisa que a gente vai ver nas próximas aulas.